Olá, gente, tudo bem? Uma pergunta: por que a gente esquece, ou nós temos uma facilidade maior para perder a memória, para esquecer das coisas quando a gente está estressado? Coloquei esse quadro aqui para vocês porque ele resume um pouco disso. Claro que tem outros mecanismos envolvidos, mas esse quadro resume um pouco do processo de esquecimento, do processo que a gente tem natural de esquecer as coisas, principalmente quando a gente está estressado, quando a gente passa por períodos de estresse, por períodos de nervosismo, de ansiedade, por alterações que estão relacionadas ao nosso ambiente, muitas vezes, que estimulam o indivíduo a passar por esse quadro clínico. Coloquei para vocês esse resumo aqui. Olha, dá uma olhadinha qual é a geração de todo o processo. Nós temos uma característica que durante o período de estresse, eu vou colocar para vocês aqui um apontador para a gente poder mostrar certinho, durante o período de estresse há um aumento da liberação de glutamato. Esse aumento da liberação de glutamato normalmente induz a um estímulo do influxo de cálcio para dentro dos neurônios, afetando normalmente esse processo de apoptose, estimulando o processo de apoptose neuronal, a perca desses neurônios especificamente. Neurônios principalmente do córtex pré-frontal e da parte do hipocampo. Então essa alteração relacionada ao glutamato, ao estímulo de receptores NMDA e ao estímulo de influxo de cálcio e de outras substâncias para dentro da célula, faz com que a gente tenha perca dessas áreas que são extremamente importantes para o armazenamento das informações, principalmente o hipocampo, já que o hipocampo faz com que você tenha um armazenamento de longo prazo, ele induza uma memória de longo prazo. Então é natural que a gente tenha, durante o período de estresse, uma dificuldade maior de armazenar essas informações, já que o estresse prolongado promove uma diminuição da presença dessas células ou uma redução uma apoptose neuronal das regiões relacionadas ao hipocampo especificamente. Claro, afeta também o córtex pré-frontal e isso também afeta outras áreas que estão relacionadas ao nosso comportamento e a própria relação com a memória também, mas nós temos um outro vilão. O outro vilão está relacionado ao cortisol. Toda vez que você passa por um período de estresse, principalmente quem passa por um estresse de longo prazo, o paciente que está passando por alguma situação clínica que está gerando esse estresse a longo prazo, seja por uma doença, seja um problema familiar, seja uma situação de emprego, trabalho, tem várias situações hoje que nós estamos vivendo o tempo todo sobre esse mecanismo do estresse, tem uma relação direta pelo aumento de cortisol. Lembrando que quando você passa por esse processo, há uma liberação de CRH e essa liberação de CRH, né, no sistema hipotalâmico estimula o processo da hipófise a liberar a CTH. E o aumento da CTH estimula lá no córtex da suprarrenal, fazendo com que você tenha um aumento do cortisol. Esse aumento do cortisol também diminui genes que são transcritores ou genes benéficos no processo de neurogênese, de formação e de novas conexões neuronais, de formação desse processo de síntese e manutenção da sua memória. Então, quando a gente tem um aumento desse cortisol, você acaba estimulando também esse processo de neuroapoptose, diminuindo aí o processo, diminuindo a capacidade de armazenamento dessas informações, armazenamento de longo prazo, guardar as informações que você precisa registrar. Isso acontece muito com o paciente que está passando pelo período de depressão, pelo quadro clínico depressivo, tem uma relação com o glutamato, tem uma relação com o estresse e tem uma relação com o aumento de cortisol, fazendo com que eu tenha uma diminuição da capacidade do hipocampo de armazenar novas memórias, fazendo com que eu tenha apoptoses neuronais dessa região importantíssima para armazenamento das nossas informações e dificultando, claro, a capacidade de você conseguir guardar as informações que você precisa. Por outro lado, nós temos três caras aqui que são benéficos. A noradrenalina, a serotonina e o BDNF, que são, na verdade, noradrenalina e serotonina são neurotransmissores que vão acabar estimulando, né, os seus receptores, no caso da noradrenalina, principalmente através de receptores alfa-2, a serotonina através de receptores 5-HT1A, elas acabam estimulando, né, a transcrição e fazem com que você tenha um aumento da neurogênese. Esse aumento da neurogênese ou essa neuroplasticidade também criada por esses mecanismos faz com que você tenha uma diminuição dos sinais e sintomas relacionados à depressão e faz com que você tenha uma diminuição da perca neuronal relacionada ao estresse, uma perca neuronal que afeta essa região do hipocampo, diminuindo sua capacidade de armazenamento. Então, de um lado eu tenho o glutamato e o cortisol afetando a sua memória,
principalmente o cortisol relacionado ao estresse e a todo o processo que desencadeia essas alterações. Por outro lado, eu tenho neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina, que acabam fazendo com que você tenha um efeito benéfico de proteção, um efeito benéfico de estímulo gênico para aumento da neuroregeneração, fazendo com que eu tenha uma conexão neuronal mais facilitada nesse processo todo e melhorando o quadro clínico de memória desse paciente. Uma briga entre os dois lados aqui, fazendo com que a gente tenha uma competição aqui para conseguir melhorar o quadro clínico do paciente através do aumento desses neurotransmissores. Lembrando que a maioria dos antidepressivos acabam afetando a elevação, né? Acaba estimulando o aumento de noradrenalina, de serotonina e, claro, afetando também outras substâncias como o BDNF. E o estresse em si ele deveria ser reduzido. Quando ele é reduzido, você diminui também essa degeneração, diminui esse processo de neuroapoptose. Então, quando a gente pensa no paciente que está passando por um período de estresse ou no paciente que está passando pelo quadro de depressão, a gente precisa lembrar que essa relação existe, é natural, infelizmente acontece e acontece com a gente no dia a dia quando você está passando por um período muito longo relacionado a esse estresse ou alguns quadros de ansiedade que vão levar a esse aumento de cortisol, de glutamato, fazendo com que você tenha perca da capacidade de armazenamento, de ativação desse sistema do hipocampo e dificultando, claro, o armazenamento das novas informações. Então, um resuminho básico aqui do porquê que a gente acaba esquecendo das informações, perdendo um pouco dessa memória devido ao quadro clínico de estresse. Valeu, gente, até mais.